Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, sou professor aqui no Instituto Advance Eletrônica e nós queremos continuar oferecendo para você a sequência das aulas gratuitas do nosso módulo inicial do curso que nós oferecemos na área de manutenção. Então, esse aqui é a aula de número 4. E nós havíamos falado na ministração passada a respeito da potência elétrica. Então, a gente viu que para poder a gente completar o triângulo, que mostra para nós a base, para nós podermos sempre calcular a relação entre tensão, resistência e corrente, existe uma junção dessas duas variáveis aqui, que vai dar para nós a potência. Então a potência vai ser derivada da tensão vezes a corrente. A gente viu isso. E existem algumas coisas em eletricidade que a gente precisa evitar. Uma delas é o curto-circuito. O que vem a ser um curto-circuito? Quando nós temos um circuito aqui, representando aquele exemplo que nós temos usado, aqui tem uma corrente I, aqui eu tenho uma resistência R e aqui eu tenho uma tensão, eu vou chamar de U. Quando esse circuito está funcionando normalmente, a corrente circula normalmente por aqui e ela está dentro de um certo controle. Então a potência que cai aqui em cima desse resistor, por exemplo, só a título de exemplo, é uma potência conhecida. Quando acontece que esse ponto, por exemplo, se curto-circuita com esse ponto aqui, o circuito que era longo, ele fica curto. Por quê? Porque há uma interrupção aqui, uma abreviação do caminho da corrente, então a corrente vai ser levada direto do positivo para o negativo da fonte. E isso faz com que a corrente saia fora de controle, porque não tem nada que diga para que a corrente tenha um certo valor, como acontece aqui. Então a corrente vai subindo, subindo, subindo. Esse aumentar da corrente aqui, multiplicado pela tensão, faz também com que a potência suba e a potência fica fora de controle. Então, um dos aspectos da potência elétrica é que ela tem que estar sempre dentro de um certo limite. E o curto-circuito, que é o que a gente deve evitar, produz, nestes circuitos que acontecem no curto-circuito, produz a queima, produz, em alguns casos, de alguns componentes, eles carbonizam, eles torram, eles queimam, produz em alguns equipamentos que eles passam a esquentar muito. Então são alguns dos efeitos de curto-circuito. Então, curto-circuito é uma coisa que deve ser totalmente evitada. E dentro ainda do conceito de potência elétrica, a gente quer mostrar para você algo que nós já vimos, mas que nós vamos agora observar pela ótica da potência. A gente falou lá da bateria de 12 volts, que pode fornecer, no exemplo dado, uma corrente de 60 amperes durante 1 hora. Então a gente deu, pela tensão e pela corrente, a gente deu condições de você poder estimar qual é o tipo de bateria, a princípio, que poderia ser usada. Mas agora, a gente conhecendo a potência, que é a multiplicação do U pelo I, a gente pode calcular, inclusive, a potência. Então, se eu for calcular a potência, por exemplo, dessa bateria, eu vou usar o 12, que é o U, que é a tensão, vezes o 60, que é a corrente, 60 amperes, e eu vou ter uma potência de 720 watts. Então, a gente viu que potência é dada nessa unidade, o watt, abreviado pela letra W. E a gente começa, dentro desse entendimento de potência, a gente não só calcula a potência, como a gente vai começar a perceber algo aqui, que a potência ela sempre tem a ver com o tempo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que se eu utilizar essa bateria durante 1 hora, um tempo de 1 hora,
ela vai se descarregar totalmente. Então eu consigo extrair da bateria 720 watts durante um tempo de 1 hora. Então, a potência é uma quantidade de energia também. Então, se ela é uma quantidade, ela tem um tempo para você acabar com ela, para você levar ela até o seu final. Usando um exemplo que a gente viu lá, né, da caixa d'água, que a gente fez a explicação de como calcula o potencial elétrico, aqui é a torneira, né? Existe uma quantidade de água aqui dentro. Quando a gente abre essa torneira aqui, ó, e aqui começa a se encher, quando a água daqui acabar, ela vai parar de escoar. Então ela vai descer, mas ela só vai descer até enquanto tem água. Quando a água acabar, para de fluir a água aqui, que é o símbolo da corrente, né? Então, a potência, ela sempre tem a ver com uma quantidade de energia. Ela não tem a ver só com o valor dos watts que eu estou fornecendo. Ela tem a ver com a quantidade de watts, mas esses watts, essa quantidade de watts, ela pode ser sustentada durante um certo tempo. No exemplo da bateria, eu posso dar essa potência, 720 watts, que é a multiplicação aqui, durante 1 hora. Se eu baixar essa corrente, vamos dizer que eu usasse aqui 30 amperes só, esse tempo aqui que é de 1 hora, ele vai para 2 horas. Então, eu vou ter metade da potência de 720. Se eu multiplicar 12 por 30, ao invés de 12 por 60, eu vou ter um valor de 360, que é metade de 720. Então, sustentando uma potência de 360 watts, eu consigo ficar funcionando durante 2 horas. Então, essa é a ideia que eu quero passar para vocês hoje. A potência está relacionada com o tempo. O tempo é o que parametriza a potência. Então, comparando esse exemplo que eu dei aqui, ó, esse exemplo que eu dei aqui, da bateria, do funcionamento da bateria, com aquele atleta que está correndo aqui, ó, dentro desse percurso aqui, então o atleta está dando voltas aqui, ó, né? O atleta está fazendo o seu caminho aqui, ó, o atleta aqui, ó. Então ele está correndo. Então ele está tirando energia do seu corpo, né, para a gente ficar bem entendido nesse conceito. Ele está tirando energia, ele está tirando potência dele. Mas ele vai ficar correndo aqui dentro infinitamente? Não. Pode ser que ele vai conseguir correr aqui dentro durante 3 horas. Depois de 3 horas ele vai parar de correr porque ele já não consegue mais correr. Então ele tem uma quantidade de energia que ele está gastando para correr, e essa energia que ele está gastando dura um certo tempo também. Então você vê que o exemplo da bateria que eu dei lá, os amperes hora, que durante X horas, tantos watts, é exatamente o que acontece. E isso é porque ele está produzindo, através da energia, ele está produzindo trabalho. Então, energia produz trabalho. E o trabalho que a energia produz é um trabalho que depende do tempo. Vocês vão entender por que eu estou enfatizando essa questão do tempo. Então, o tempo é o parâmetro que o trabalho é medido. O trabalho é a energia durante um tempo. É isso que a gente tem que entender primeiramente. Agora nós vamos trazer para uma realidade prática aqui, uma realidade para a gente aplicar. Todo mundo que está nos assistindo aí vai poder aplicar isso aqui. Isso aqui é muito importante para nós, né, como consumidores, inclusive. Nós temos aí na nossa conta de luz uma tarifa que ela vem assim, ó. A cobrança da tarifa ela nos é feita da seguinte forma. Ou seja, ela vem K, o K a gente aprendeu, lembra dos múltiplos e submúltiplos. K é 1000. Tem K, tem mega, tem giga, né? K é 1000. Então, K, 1000. O W é o watt, que a gente acabou de aprender. Então, 1000 watts. E o hora quer dizer que é 1000 watts, olha o tempo aparecendo, durante 1 hora. Um tempo de 1 hora. Então, a conta de luz que vem para nós, a forma da medidora de energia lá, da concessionária de energia, melhor dizendo, dela trazer para nós a cobrança, ela traz a cobrança sempre dessa forma, quilowatt-hora. Ou seja, ela está dizendo para nós assim, ó,
você pode consumir 1000 watts no tempo de 1 hora. Então essa é a energia que é o parâmetro deles lá. E eu vou te cobrar por esse quilowatt durante o período de 1 hora, eu vou te cobrar X. Eu tenho inclusive aqui uma conta de luz aqui que eu separei, ó. Uma conta de luz aqui só para a gente exemplificar. Talvez vai ficar difícil para você ler, mas aqui está escrito assim, ó. Não sei se está para pegar aí. Está escrito assim, preço 0,61. Então vou arredondar aqui. Então, nessa conta que eu peguei aqui, o quilowatt-hora está valendo 0,61. Tem os números quebrados ali, mas eu vou arredondar. 0,61 de reais. Então, se eu consumir 1000 watts pelo tempo de 1 hora, durante o período inteiro de 1 hora, eles vão me cobrar 61 centavos de real. Então, isso aqui é como a concessionária ela nos cobra. Só que, para nós aplicar isso na nossa vida, para nós aplicarmos isso aqui de uma forma mais prática, nós temos que entender que, da mesma forma que eu falei que a caixa d'água ela pode se esvaziar, ela tem uma quantidade de energia. O quilowatt-hora é 1 kW numa hora, é uma quantidade de energia. Eu posso fazer esse consumo de energia de uma forma parecida com o que eu mostrei na bateria. Por exemplo, se eu consumir 1000 watts em 1 hora, eu consumi 1 kWh. Então isso aqui é 1 kWh, que é o que a concessionária lá de energia usa para cobrar. Agora, eu posso, por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui para você pensar, eu posso consumir 500 watts em 2 horas. Vai dar o mesmo resultado, né? 1000 vezes 1 vai dar 1000. 500 vezes 2 vai dar 1000. Então eu posso consumir 500 watts em 2 horas. Vai dar quanto? O mesmo 1 kW. Eu posso consumir 250 watts em 4 horas. Vai dar o quê? O mesmo 1 kW. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz com a amperagem da bateria. Só que aqui eu estou usando a potência ao invés da corrente. Eu posso continuar essa regra descendo, então eu vou diminuindo a potência e eu vou aumentando o tempo. E se você fizer uma conta aí, você vai ver que se você consumir 1,37 watts, olha como é pequeno isso, durante 24 horas, ou seja, um dia completo, e você consumir todos os dias, ou seja, um dia completo, e você continua consumindo isso os 30 dias do mês. Isso aqui nunca desliga, fica o mês inteiro ligado. Então, a gente consegue, calculando isso aqui, e eu vou deixar isso aqui inclusive como tarefa para vocês, né? Vocês vão ter que calcular isso aí e outros mais que eu vou passar. Você consumindo, ó, de 1000, só 1,37, olha como é pouquinho. Mas esse 1,37, devido ao tempo que ele está sendo consumido, é 24 horas vezes 30 dias. Então, 24 vezes 30. Ó. Então, no resultado final, se eu ligar uma lâmpadazinha, ligar um LEDzinho lá, ligar uma lâmpadazinha lá que fica lá, aquela lâmpadazinha da televisão, que fica lá vermelhinha, e essa lâmpada consumir 1,37 watts, né? Supondo, e ela ficar ligada dia e noite, dia e noite, dia e noite, é equivalente a consumir 1000 watts em 1 hora. Então quer dizer que se você deixar só essa lâmpadazinha, você vai pagar 0,61 centavos só por ela. Essa conta que eu estou mostrando para você é uma conta que dá para você, inclusive, dimensionar quanto é que os seus equipamentos consomem. Então você vê que não é o importante só o quanto o equipamento puxa, quanto é a potência do equipamento em watts, mas o importante também é quanto o equipamento fica ligado. Às vezes o equipamento consome muito pouco, mas ele fica ligado muito tempo. O tempo é parâmetro de potência. Então 1,37, se você nunca desligar da tomada, é equivalente a ligar, por exemplo, 1000 watts em 1 hora. É, por exemplo, ligar um aquecedor elétrico para água, né, um aquecedor de água, durante 1 hora.
Então você vê, um negócio desse daqui que não consome praticamente nada, 1,37, se ele ficar ligado muito tempo, é isso que a gente quer mostrar, vai trazer para você, no final das contas, o mesmo quilowatt que se ficasse ligado isso daqui. Então, por aí você começa a avaliar que o tempo é o parâmetro para a gente poder calcular o quilowatt. Por quê? Porque é a potência no tempo. É isso que a gente está passando aqui para você pensar. E dentro dessa realidade, eu queria que você levantasse, né, dentro da sua casa aí, você levantasse 4 equipamentos, vou deixar isso aqui como tarefa, e esses equipamentos, eu queria que você levantasse a potência, e você levantasse mais ou menos, né, estimar o tempo em horas, ou no caso tem que ser em horas, né? O tempo que esses equipamentos ficam ligados por mês. Por mês. Então, por exemplo, você liga a geladeira. A geladeira consome, uma geladeira moderna aí consome acho que 60 watts, até menos. Só que a geladeira desliga, ela fica ligada há muito tempo. Então a geladeira, no final da sua conta de luz, ela é um vilão. Você precisa deixar ligada porque, né, as coisas precisam ser refrigeradas, mas a geladeira é um vilão. Quando você põe o chuveiro, olha que interessante. O chuveiro, vou pôr o chuveiro, aquele chuveiro pior que tem. A potência de um chuveiro é 5.400 watts. E você fica lá no chuveiro tomando banho, você fica lá, vou pôr uma pessoa aí numa média, tá? 15 minutos. Então, 15 minutos, vamos trazer isso para hora? 15 minutos, se eu for converter para hora, isso aqui é 0,25 de hora. Se nós for colocar em hora. Eu posso também fazer a conta inversa. Eu posso pegar esse valor aqui, ó, e dividir ele por 4. Se eu dividir ele por 4, quer dizer que eu vou aumentar aqui 4 vezes e vou diminuir aqui 4 vezes. A multiplicação vai continuar valendo. Então, se eu dividir 5.400 por 4, aí tem que pegar a calculadora, mas eu creio que vai dar 1.275, alguma coisa próximo disso. Eu não calculei, estou fazendo no improviso aqui, mas é muito próximo disso aqui, ó. Então, quer dizer que o meu chuveiro, ele consome 1.275, eu dividi por 4 aqui, então multiplico por 4 aqui agora. Então, vai ficar aqui 1 hora. 5.400 vezes 15, que é 1/4 de hora, então vezes 0,25, é a mesma coisa que 1.275 vezes 1 hora. Estou convertendo aqui, abaixando e aqui aumentando para manter a potência. Então quer dizer que se eu tomo, a cada banho que eu tomo, é mais de 1 kW que vai. Tomou 3 banhos no dia, 3 pessoas tomou 3 banhos no dia no modo inverno, foi mais de 3 kW, porque 1.275 é mais do que 1 kW é 1.000, é 1.275. Então, a gente vê que o chuveiro ele é um vilão por isso, porque a cada banho que você toma, né, num período de 15 minutos, estou fazendo, tem gente que toma banho em 10, né? Tem gente que toma banho em 5, não sei. Mas você vê que o chuveiro ele é um vilão por isso, porque embora você ligue ele pouquinho tempo, a potência dele é muito alta. Então, os dois fatores têm que ser considerados, a potência e o tempo. E aí você vai estimar para mim 4 equipamentos que você tem na sua casa e quanto é que esses equipamentos trazem no final da tua conta de luz de gasto. Então você tira a potência, estima o tempo que ele fica ligado por dia e por mês, e aí a gente vai fazer essa conta junto. Eu vou dar um gabarito de resposta, mas você também compara com o seu levantamento aí. E finalmente, o último assunto que a gente queria falar a respeito de potência, e você não precisa decorar isso que eu vou mostrar, mas você precisa pelo menos saber que existe. Então, potência, como a gente viu, é tensão vezes corrente. Olha que interessante. Usando aqui o nosso triângulo. I é U sobre R. U está em cima, R está embaixo. Então, U sobre R, vou escrever aqui. I é U sobre R.
Estou tirando do triângulo aqui, não estou fazendo nada novo. E eu sei que U, os dois estão na mesma posição, né? no mesmo plano. Então eu sei que U é I vezes R. Então U é I vezes R. Se aqui, eu vou colocar a mesma letra só para não confundir. V e U é V de volts e U é como a gente determina fonte de tensão. Vou colocar U, que é a mesma coisa. Se eu sei que U é I vezes R, então eu poderia substituir U é I vezes R. Então, no lugar do U, eu posso colocar esse lado da equação, não posso? Então, eu posso colocar I vezes R, e aí tem mais esse aqui, vezes R. Vezes I, perdão. Que é vezes I. Desculpa. O que é I vezes R? I vezes R é U. Então, no lugar do U, eu coloquei I vezes R. De vez de escrever U, eu escrevi I vezes R. Da onde eu tirei isso? Daqui da nossa regra básica. Se eu for escrever isso aqui, e for compactar essa fórmula, vai ficar assim, ó. E P não tem 2I, então fica R, que está aqui. Como é 2I, I vezes I é I ao quadrado. Então, potência pode ser definida também assim. Potência R, I ao quadrado. É uma forma de fazer. Existe uma outra? Existe uma outra que eu quero passar para você. Só essas duas que eu quero passar para você. E é U vezes I. Vamos substituir, vamos pegar o I. Então, no lugar do I aqui, ó, eu vou colocar U sobre R. U sobre R. E eu vou colocar o U que está aqui. Então, fica U vezes, no lugar do I, eu pus U sobre R. Se eu reescrever isso aqui, o resultado é que vai ficar U vezes U ao quadrado. E o R que está embaixo permanece. Então, uma forma de escrever potência diferente é essa daqui. E outra forma diferente de escrever potência é essa daqui. O que eu estou fazendo de novo? Nada. Eu só estou usando um pouquinho de matemática para poder mostrar que se eu fizer PRI quadrado ou PV ao quadrado ou U ao quadrado dividido por R, vai dar o mesmo resultado que se eu fizesse PU vezes I. Aí você vai dizer, não, então por que eu não uso o PU vezes I sempre? Para que eu tenho que inventar isso aqui? Porque nessa fórmula eu consigo calcular potência usando, por exemplo, o resistor. Aqui não tem resistor. Aqui tem. Então se o resistor está lá, eu não tenho U, mas eu tenho o I. Eu tenho o I e tenho o R. Mas não tenho o U, vamos supor. Então, com o I e com o R, dá para calcular a potência? Dá. Como é que calcula? Dessa maneira aqui. R aparece, I aparece. O U não aparece. Eu não preciso dele nesta fórmula, eu preciso nesta aqui. Mas nessa eu não preciso. Aqui é a mesma coisa. Aqui aparece o U e aparece o R. Quem que não aparece aqui? O I. Então, se eu precisar calcular sem o I, se eu tiver só o R e o U, eu consigo calcular isso aqui, dessa forma aqui. Então, é só para isso que servem essas duas maneiras diferentes de escrever. É só para isso, para a gente poder usar um pouquinho da matemática e fazer a conta de uma outra maneira. Aí eu vou mostrar para você aqui um exemplo. Vamos fazer um exemplo matemático junto aqui, para a gente poder chegar nesta realidade que eu acabei de mostrar para você aqui. Ó. Eu tenho um resistor ligado numa fonte. A fonte tem 10 volts. O resistor tem 20 ohms. Você já sabe as unidades. E aqui nós podemos, assim, ó, de cara, calcular. Então vamos calcular I. Qual que é a corrente que circula aqui? I, U sobre R. Quanto vale U? 10. Quanto vale o R? 20. 10 dividido por 20 dá meio. Então, meio ampere. Vamos calcular agora a potência. Então, aqui é o I. Se eu calcular a potência direto, eu multiplico. Quanto vale o U? 10. Né? Usando U vezes I, que é a que a gente aprendeu primeiro. 10 vezes meio. 10 vezes meio dá 5 watts. Agora vamos aplicar a fórmula com aquelas outras duas que eu mostrei. P é U ao quadrado sobre R. Vamos ver se dá 5 watts também. Quanto vale U? 10. Só que é 10 ao quadrado.
Quanto vale R? 20. Quanto que é 10 ao quadrado? 100. Quanto que é 20? 100 dividido por 20. Corta o zero. 10 dividido por 2. 5 também. Vamos usar agora a outra fórmula que é a última. R e quadrado. Quanto vale R? 20. Quanto vale I? Meio. Só que é meio ao quadrado. Certo? Então, fica 20 vezes meio ao quadrado, 0,25. Então, aqui é 0,25. Quanto é 20 vezes 0,25? Se você fizer na calculadora aí, você vai descobrir que é 5. Então, eu calculei pelas três formas diferentes, olha quanto deu. Então, isso aqui é só para vocês saberem que existem fórmulas diferentes. Precisa decorar? Não, não precisa decorar nada disso. Só precisa decorar esse triângulo aqui. Esse aqui você tem que saber. O resto tudo você não tem que saber. Se você precisar em algum momento, vai fazer alguma instalação na casa da sua namorada, na casa do seu parente, quer fazer lá uma instalação lá de um ponto de eletricidade, quer saber alguma coisa sobre a corrente, até lá a gente já vai ter falado de corrente alternada, né? Você pode usar essas fórmulas. Então eu só vou desenhar elas aqui para você, né? Para você saber que existe. Mas não é necessário copiar e não é necessário se preocupar com isso. É a título de você conhecer. Então, eu vou mostrar para você a título de conhecimento. Se você precisar um dia, você busca. Dessas quatro grandezas, né? I, R e V, está aqui ó, no triângulo. A potência foi o que a gente acabou de aprender. Em relação ao I, eu tenho uma forma de escrever que é P sobre V. A outra forma que eu tenho de escrever é V sobre R. E a outra forma que eu tenho de escrever é raiz quadrada de P sobre R. Quer dizer que em relação ao I eu tenho essas três outras para poder usar e fazer. Em relação ao R eu tenho V sobre I. Eu tenho P sobre I ao quadrado. E eu tenho V ao quadrado sobre P. Então, essa é uma outra forma, essas três formas derivadas do R. Em relação ao V, eu tenho I vezes R, eu tenho P sobre I, e eu tenho raiz quadrada de P vezes R. A mesma coisa, se você fizer como eu fiz aqui, repetir as fórmulas, aplicar, você vai ver que sempre vai dar o resultado igual. São formas diferentes de escrever. Em relação ao P, I ao quadrado R, V vezes I e V ao quadrado R. Essas aqui, ó, eu acabei de mostrar, ó, exatamente essas aqui, ó, são as que eu acabei de demonstrar. Eu acabei de demonstrar para você V ao quadrado sobre R, I ao quadrado vezes R e V vezes I. V vezes I foi o que eu ensinei na aula anterior. Da mesma forma acontece para todas as outras aqui, ó. Se você olhar, por exemplo, para essa aqui, ó, né? Essa daqui, R, I. Esse daqui está saindo daqui, ó. R não é U sobre I, é o que está aqui, ó. Tá vendo? Se nós olhar para o V, tem uma aqui que vem daqui. V, e vou pegar essa daqui, ó. V e R. Por que V e R? Ó, I não é U vezes R? Tá vendo? É direto. Essas daqui são as diretas. O I não é V sobre R? Olha aqui, ó. V sobre R. Ó, I é V sobre R. Ou U sobre R, que é a mesma coisa. Então, ó, essa é direta, essa é direta e essa aqui é direta. As outras são maneiras diferentes de você escrever. Não precisa decorar, né? Vou ressaltar aqui, não precisa. Eu estou dando isso aqui como um bônus para você já na própria aula. Isso não é necessário você decorar, não se preocupe com isso. Decore somente isso aqui. Isso aqui você tem que saber. Porque isso aqui é a base, e aí você liga aqui no lado esquerdo. Esses dois aqui que aparecem do lado esquerdo, você acha o P. E assim você tem o cálculo completo, né, da base elementar em eletrônica e também em eletricidade. Então, nessa aula que a gente queria passar para você é isso. A gente queria dar uma visão para você um pouquinho de como as coisas funcionam matematicamente, para que você tenha uma base, né,
se um dia você tiver uma necessidade, se você for, por exemplo, para uma outra área, inclusive de manutenção, você pode vir a precisar dessas coisas. Então a gente não está explicando tudo que pode, nem estamos com esse intuito. Não é curso de projetos, já falamos sobre isso, mas é importante que você também saiba a respeito das grandezas elétricas, e aqui a gente conclui as 4 grandezas: tensão, corrente, resistência e potência elétrica. Tá bom? Então esse é o nosso recado na aula de hoje. Um grande abraço e até mais.